Olá, começa agora o Boas Notícias e você vai conferir hoje. Presidente de Portugal compra livro e recebe autógrafo de jovem da periferia de São Paulo. Famílias do MST doam mais de 430 toneladas de alimentos durante a pandemia. Leilão da Receita Federal tem notebook por R$ 250. Humildade. Na abertura da Feira do Livro da cidade do Porto, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comprou um livro e ainda recebeu um autógrafo para um jovem escritor de Diadema, cidade da Grande São Paulo. Alexandre Ribeiro, de 22 anos, observou do estande onde estava o presidente se aproximar rodeado de seguranças e jornalistas. Já acostumado a vender seus livros de mão em mão, ele não hesitou em chamar a figura mais ilustre da feira. O jovem, que atualmente mora na Alemanha, graças a uma bolsa de trabalho social voluntário, contou ao presidente um pouco sobre o romance Reservado, que foi lançado no Brasil com recursos que ele conseguiu ao ter o seu projeto aprovado por um programa de incentivo à cultura do governo de São Paulo. Alexandre perdeu o pai quando tinha 11 anos. O vigia, de 39 anos, foi vítima da H1N1. Depois de passar um período desmotivado com os estudos, ele retomou o hábito da leitura que o pai tinha tentado incentivar. A produção literária de Alexandre começou cedo, fazendo um retrato muito sensível da periferia em que ele vivia. Aos 19 anos, ele lançou o livro de poesias Inflorescência e cerca de 2 meses depois de publicar o primeiro livro, ainda em 2018, ele viu na internet o anúncio de uma bolsa para fazer trabalho voluntário na Alemanha por 1 ano. O pré-requisito, que exigia falar um pouco de alemão, não o assustou. Aprender o básico não vai ser tão difícil para quem conseguiu vencer a pobreza e a violência, disse ele em entrevista ao G1. O escritor quer agora lançar o seu segundo romance, Da Quebrada pro Mundo, inspirado no seu relacionamento com a sua companheira alemã, que ele conheceu em uma praia de Salvador. Exemplo de atitude. Os alimentos frescos e orgânicos cultivados pela agricultura Irani Vieira no acampamento Maria Rosa do Contestado, em Castro, no Paraná, chegaram até a mesa de famílias urbanas que enfrentam o desemprego e a falta de renda durante a pandemia da Covid-19. 15 hortas comunitárias foram iniciadas em acampamentos para fortalecer as doações. O acampamento de Dona Irani foi um dos primeiros do Paraná a organizar doações durante a pandemia, ainda no mês de março. As famílias do Maria Rosa têm certificação de produto 100% agroecológica e lutam para permanecer no campo. De lavouras como as da comunidade Maria Rosa, saíram cerca de 430 toneladas de alimentos doados a pessoas em situação de vulnerabilidade e entidades sociais, desde o início da pandemia da Covid-19. Até o final de agosto, as doações de solidariedade do MST no estado tiveram participação de 52 acampamentos e 120 assentamentos, além de pelo menos 20 comunidades e unidades de produção da agricultura familiar, cooperativas da reforma agrária e sindicatos de trabalhadores rurais. As iniciativas integram a campanha nacional do movimento para a partilha de alimentos a quem mais precisa. Cerca de 3.300 toneladas já foram doadas em todo o país a partir de áreas da reforma agrária. A diversidade e a fartura da produção da reforma agrária ficaram expressas nas milhares de sacolas e kits dos produtos doados. Foram mais de 80 tipos de alimentos, entre grãos, tubérculos, frutas, legumes, verduras, mel, ovos, pães, bolachas, leites, bebida láctea, queijo, macarrão caseiro, além de álcool 70 e sabão caseiro. Os alimentos chegaram a famílias em situações de vulnerabilidade em bairros periféricos, ocupações urbanas, hospitais públicos e santa-casas, asilos de idosos, associações de moradores e catadores, além de abrigos e pessoas em situação de rua, além de comunidades indígenas. Mais de 12.600 marmitas já foram produzidas e distribuídas gratuitamente para pessoas em situação de rua, trabalhadores de aplicativos e moradores de bairros periféricos de Curitiba e região metropolitana.
Cerca de 700 marmitas são doadas todas as quartas-feiras a partir de produtos advindos principalmente de áreas da reforma agrária e da agricultura familiar. Oportunidade. Um leilão realizado pela Receita Federal pode ser a oportunidade que o consumidor estava esperando para adquirir produtos eletrônicos. Entre os 169 lotes que estarão disponíveis para lances a partir da próxima quarta-feira, estão notebooks a partir de R$ 250 e modelos do iPhone com lance inicial de R$ 1.000. Os produtos foram apreendidos em operações realizadas na região Nordeste e estão armazenados em depósitos em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Alguns produtos podem ser adquiridos apenas por pessoas jurídicas. É preciso verificar, então, as restrições de cada lote. Entre os destaques do leilão estão alguns produtos da Apple. O MacBook Pro está no lote 10, por exemplo, sendo ofertado inicialmente por R$ 1.000, o mesmo preço do iPhone X no lote 15. É preciso lembrar que os lances são dados por lote e não é possível separar os produtos. Ou seja, o valor de R$ 4.500 no lote 11, por exemplo, corresponde às 3 unidades do iPhone X. Há também outros produtos eletrônicos ofertados, como notebooks da marca como Lenovo e HP e smartphones da Xiaomi, componentes como placas de vídeo e processadores, além de videogames e fones de ouvido também podem ser encontrados. Há ainda lotes que contam com itens como perfumes, lentes de câmeras fotográficas, antenas, entre outros. Para conferir todos os lotes, basta acessar o site oficial do leilão na página da Receita Federal. É importante que o interessado leia o edital de participação e fique atento às datas. A sessão de lance começa no dia 9 de setembro, às 14 horas. E esse foi o Boas Notícias dessa semana. Até a próxima!